que se encontram em Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo os versículos 19, 20 e 21. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo os versículos de número 19, 20 e 21. É um texto onde Jesus está pregando, está ministrando no conhecido Sermão da Montanha e nos ensina algo aí muito importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Amém? O texto bíblico diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler os versículos 19, 20 e 21. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 21. Pois onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, que esta palavra possa falar aos nossos corações nessa noite, que nós possamos, ó Pai, por intermédio do Teu Espírito Santo, ter a certeza de que mais uma vez a Sua palavra, que é viva e eficaz, possa nos alcançar na Tua presença e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ver o nome do Senhor sendo exaltado e santificado em nossas vidas e através de nossas vidas, por intermédio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, todas as vezes que nós ministramos aí ou pregamos, pelo menos eu tenho oportunidade de pregar, de falar para os irmãos a respeito desse texto, eu nunca gosto de deixar de comentar sobre a importância do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele realmente possui alguns aspectos importantíssimos para a nossa caminhada cristã e alguns, eu sempre comento isso com os irmãos quando faço uso desses textos, alguns teólogos sempre chegam à conclusão de que se conseguirmos cumprir aquilo que está em Mateus, do capítulo 5, até o último versículo do capítulo 7, nós conseguiremos agradar a Deus e alcançar o coração do Senhor, cumprindo aquilo que Ele espera que nós de fato venhamos cumprir. Então isso dá para nós um peso muito grande sobre o Sermão da Montanha, porque então aqui nós temos algumas verdades práticas, mencionadas pelo próprio Senhor Jesus, sobre a nossa vida cristã, sobre o nosso modo de vida cristã, sobre a forma como nós viveremos e agradaremos a Deus. Então aqui no Sermão da Montanha nós temos diversos aspectos da nossa caminhada cristã. No Sermão da Montanha, Jesus vai falar sobre oração. No Sermão da Montanha, Jesus vai falar sobre jejum, sobre a nossa vida cotidiana, sobre os males que nos afligem no decorrer do nosso dia a dia, sobre as nossas ansiedades, sobre os nossos problemas, são sobre tribulação, sobre tentação, sobre adversidades. Jesus fala de diversos assuntos, de amplos assuntos dentro desse bloco de texto, dentro desses versículos que nós conhecemos do Sermão da Montanha. Então, realmente, aqui qualquer bloco de 2, 3 versículos, como o que nós pegamos aqui, tem muito a nos ensinar. Esse trecho, esse bloco de texto que pegamos aqui diz, talvez a sua Bíblia traga o título, Os Tesouros no Céu. A nossa mensagem de hoje é uma pergunta. Aonde está o nosso tesouro? Aonde estão as nossas expectativas? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu quero trazer um pouco aos irmãos, quero tentar falar um pouco com os irmãos a respeito das nossas expectativas de vida. Nós vivemos num tempo muito conturbado, onde diversas coisas estão afligindo o nosso coração, a nossa vida. O capitalismo ele tem tomado conta do nosso coração e a cada tempo que passa, o homem é cada vez mais amante de si mesmo, cumprindo a profecia
ou a afirmação do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, se eu não me engano, né? Tanto 1 Timóteo quanto 2 Timóteo, Paulo vai externar algumas coisas a respeito do tempo do fim. Em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo externa algumas coisas a respeito do fim, e dizendo que quando o fim estivesse próximo, os homens seriam assim, cada vez mais amantes de si mesmos. E a cada tempo que passa, nós estamos nos tornando cada dia mais amantes de nós mesmos. E infelizmente, a perspectiva do ser humano ela tem mudado. E quando nós falamos de alguma mudança dentro da perspectiva de vida do ser humano, nós não estamos falando apenas do ser humano que não tem Deus, do ser humano sem Jesus. Nós estamos falando principalmente também do ser humano com Jesus. Aliás, na maioria das vezes que o apóstolo Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou João, ou qualquer um dos outros escritores do Novo Testamento mencionou a respeito dos tempos do fim, nós temos uma observação muito interessante a ser feita. Qual que é essa observação? Que a maioria dos escritos que estavam ali, eles não eram para o ímpio, para o gentio, para o homem sem Deus. Ele está ali para o homem com Deus, para o homem com Jesus. Então, quando nós lemos que o amor de muitos esfriaria, Jesus não estava falando para o ímpio, para a pessoa que não tem Cristo. Ele estava falando para a pessoa que tem Cristo. Quando nós lemos Apocalipse, encontramos algumas coisas que alcançariam os últimos dias, são objetos bem específicos. Quando nós lemos o texto do Novo Testamento, na maioria das vezes, nós estamos falando de eventos, de acontecimentos que aconteceriam dentro da própria igreja. E quando Jesus está falando aqui nesse texto do Sermão da Montanha, não é diferente. Jesus está falando aqui no Sermão da Montanha aos seus discípulos, aos seus seguidores. Aqui em Mateus capítulo 5 e 6, 7, né, que é o Sermão da Montanha, alguns milagres já haviam sido realizados, algumas curas, alguns sinais já tinham acontecido e algumas pessoas tinham de fato vindo para Cristo e estavam seguindo Jesus. E é para essas pessoas que Jesus vai falar a respeito do tesouro, da riqueza, da oração e de todos os assuntos que ele aborda nesses 3 capítulos. Então, assim, é importante ressaltar que o tema desse estudo bíblico aqui, ele é para nós, ele é para a igreja, ele é para o servo do Senhor, ele é para o discípulo de Jesus, ele é para aquela pessoa que tem Cristo. E como eu disse, os nossos aspectos, eles têm mudado. Tanto o aspecto social das pessoas que não têm Jesus, quanto das pessoas que têm Jesus. E quando as pessoas que não têm Jesus têm os seus valores modificados, isso não me assusta, porque é sinal da degradação humana. É sinal de como que o ser humano, a cada tempo que passa, vai se afastando cada vez mais do seu Criador. Isso não me assusta, porque isso é um predito bíblico. E nós, de certa forma, temos que nos habituar em encontrarmos e nos depararmos com esse tipo de situação. Nós sabemos que próximo ao fim, o mundo vai estar cada vez pior. Não é? Hoje nós encontramos muitas coisas como a defesa, não é, da ideologia de gênero, nós encontramos muita aceitação social relacionada a pecados, que outrora no passado a gente considerava tão pecado que nem mesmo o ímpio aceitava no seu meio, e hoje essas coisas já são aceitas pela sociedade. Então, quando a gente olha para a degradação humana, de certa forma isso não nos assusta, isso não causa espanto no nosso coração, porque de certa forma a Bíblia já nos preparou para isso. O que nos assusta, e não deveria também nos assustar, é vermos que os objetivos, é vermos que a vida cristã também está mudando. Acompanhando esse social, né, esse secular que nós chamamos o mundo lá fora, a igreja também tem mudado as suas perspectivas, a igreja também tem transformado as suas perspectivas, a igreja também tem mudado o seu contexto social. E isso me assusta. Quando nós olhamos para a igreja e encontramos na igreja ações que no passado eram pecado e que hoje não é mais considerado pecado. E isso me assusta, né? Embora também não deveria me assustar, porque, como disse, o texto bíblico ele foi escrito principalmente para aqueles que têm Cristo, né?
Então, assim, hoje a nossa perspectiva ela mudou muito, principalmente nós enquanto igreja do Senhor, você que tem Cristo, que tem Jesus no seu coração. Infelizmente, a nossa perspectiva mudou. E nós cristãos estamos cada vez mais nos adequando ao nosso tempo, estamos cada vez mais parecidos com o nosso tempo. E muitas vezes está difícil até diferenciar o cristão do não cristão, o crente do não crente, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque realmente nós vivemos um patamar onde muitas coisas estão muito iguais. E no próprio Sermão da Montanha, Jesus vai ensinar aos seus discípulos que nós precisamos ser o sal da terra, a luz desse mundo, que nós devemos fazer a diferença e que nós não devemos ser iguais aí, né, às pessoas deste mundo, às pessoas deste tempo. E, infelizmente, dentro das nossas perspectivas, enquanto igreja do Senhor, algumas coisas também estão sendo alteradas dentro do nosso coração. E aí hoje nós vamos falar, entre tantas coisas que poderíamos falar, hoje nós vamos falar sobre o nosso tesouro. O texto de Jesus começa dizendo assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Quando Jesus utiliza da palavra tesouro aqui dentro desse texto, ele está falando daquilo que é um bem precioso, algo material, que de fato nós corremos atrás. Eu preciso pontuar algumas coisas para que fique bem esclarecido para a gente. A Bíblia precisa ser ensinada, né, de forma completa e dentro de toda a sua verdade. Por exemplo, não é errado você juntar dinheiro, não é errado você comprar mais de um imóvel, não é errado você ter mais de uma casa, não é errado você comprar um carro melhor, não é errado você trocar sua bicicleta, não é errado você, ao invés de andar de bicicleta, andar de moto. Não é errado você investir em bens materiais, muito pelo contrário. À medida que você for servindo a Deus e sendo fiel a Deus, com o tempo, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, essas coisas virão e nos alcançarão. A prosperidade de Deus, ela faz parte da vida do cristão e é extremamente normal que todo cristão, por ser abençoado por Deus, cresça financeiramente. Eu não sei se isso vai levar 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas é absolutamente normal que todo cristão receba do seu Deus as suas bênçãos, né? Então, se hoje a gente vive um tempo de plantio, se hoje a gente vive um tempo difícil, que alegra o nosso coração, que se Jesus não voltar, o nosso tempo de paz e de prosperidade, um dia ele vai chegar, porque o nosso Deus vai nos abençoar com toda sorte de prosperidade. Então, crescer não é errado, né? Ajuntar dinheiro em si não é errado. Quando Jesus faz uso dessa palavra tesouro, não acumuleis tesouro, ele está querendo dizer sobre aquilo que prende o nosso coração. Então, no decorrer da minha vida, eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que prende o meu coração. Então, por exemplo, acumular riqueza acima daquilo que eu preciso, né, muito mais além do que eu preciso, é querer prender o meu coração dentro disso. E eu não posso prender o meu coração em absolutamente nada que seja o Senhor. Então eu preciso tomar muito cuidado quando eu penso nos tesouros que eu estou acumulando aqui dessa terra. Nós hoje vivemos numa correria sem igual. Os nossos dias são abreviados em cumprimento àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então nós vivemos dias corridos. Um dia é pouco para que nós venhamos conseguir realizar todas as atividades que precisaríamos realizar dentro de um dia. Por quê? É fato. O nosso dia está reduzido, o nosso dia está corrido, né? Nós corremos do trabalho, estudo, faculdade, família, amigos, emprego, os problemas do dia a dia, e quando a gente chega no final do dia, faltou tempo para fazer algumas coisas. Vivemos em dias abreviados. Isso porque o Senhor está perto, né? O Senhor está próximo. Então, esse abreviamento de dias fez com que o nosso dia estivesse muito sobrecarregado. E sobrecarregando o nosso dia, nós começamos a mudar as nossas prioridades. Nós começamos a mudar as nossas perspectivas. E aí nós começamos a compreender aquilo que eu citei no início dessa mensagem. Como que as nossas perspectivas têm sido mudadas e transformadas.
Às vezes nós olhamos para o ímpio e não nos assustamos do ímpio estar transformando as suas metas, as suas atitudes. Mas nos assustamos quando entendemos que a igreja tem mudado as suas metas e as suas atitudes, né? Esse sim é um grande problema. Quando nós encontramos uma igreja que está vivendo completamente diferente daquilo que o Senhor esperava que ela vivesse. E muito disso é porque nós não tomamos cuidado ou não vigiamos o suficiente relacionados justamente a tudo isso que esse mundo nos proporciona. Porque o mundo vai nos engolindo e vai trazendo esse tipo de ação sobre nossas vidas, ao ponto que daqui a pouco nós estamos tão mergulhados nesse espírito mundano, estamos correndo atrás de tantas coisas, e aí estamos vivendo igual o meio secular, mesmo de forma inocente e inconsciente. Então faltou vigilância, faltou saber mesmo quais são as nossas prioridades, faltou de fato entender quais são as nossas prioridades, principalmente relacionadas a Deus. Então o que acontece? Jesus aqui menciona sobre justamente quando nós vivemos da forma como estamos vivendo, não é? Correndo atrás de tudo nessa terra, andando com o nosso coração ansioso atrás de tudo nessa terra. Mais uma vez eu repito para você, não é errado acumular tesouros, não é errado você ter mais de um imóvel, não é errado você querer melhorar a sua vida financeira. O errado é você ser dominado por essas coisas. É aí que isso vira um tesouro, né? Quando utiliza-se aqui da palavra tesouro, o Senhor está querendo dizer sobre aquilo que nos demanda tempo, aquilo que nós dedicamos à vida, aquilo que nós dedicamos tempo, que nós investimos a nossa força, aquilo que nós dedicamos o nosso vigor para correr atrás, a ponto de não sobrar tempo para mais nada. Isso se chama tesouro. Quando as coisas fluem ao longo da nossa vida e nos alcançam, isso não seria tesouro. A Bíblia chamaria isso de prosperidade. É diferente. Dentro desse contexto de tesouro, eu vou usar uma ilustração bem dentro do nosso contexto do português para você compreender. Você já assistiu filmes ou algum desenho que tenha um pirata indo atrás do tesouro, né? Aí ele vai atrás do baú do tesouro, não é isso? Geralmente o baú do tesouro está escondido e aí o pirata, cruza os 7 mares, se for necessário, enfrenta as mais terríveis adversidades. No caso do Jack Sparrow, ele vence qualquer monstro, né? Ele passa por qualquer situação, ele submete uma tribulação à vida escrava, para muitas vezes chegar diante de um pequeno baú de tesouro. Isso é uma ilustração bem interessante para a gente poder pensar nessas coisas. Muitas vezes, se você fosse colocar na ponta da caneta, o baú de tesouro é pequeno, relacionado ao investimento, ao valor do barco, ao tempo de viagem, que o pirata gastou até chegar diante daquele pequeno baú de tesouro. Mas a questão do pirata não é o que tem dentro do baú, a quantidade de ouro, e sim o fato daquilo chamar tesouro, né? O mapa do tesouro, o baú do tesouro. Ou seja, há um valor muito grande em conquistar aquilo, e talvez aquilo que está ali dentro nem valha tanto assim para compensar todo o desgaste que ele teve até chegar aquilo. Isso é um tesouro. Quando a palavra tesouro é aplicada aqui, esse é o contexto que ela está querendo dizer. É aquilo que às vezes nós deixamos tudo de lado para dedicar tempo, para dedicar talento, para investir dinheiro, para correr atrás, para doar nossa saúde, e de repente o que tem dentro daquele baú nem é tão valioso assim, que vale a pena a gente poder fazer tudo que a gente fez para poder alcançar. Esse meio de vida está errado. Esse método de vida é pecado, porque ele nos afasta e nos distancia do nosso Deus.
O ideal para que o cristão seja rico, vamos dizer assim, entre aspas, porque essa não é a nossa perspectiva, claro, é que ele sirva a Deus, se dedique a Deus e essa prosperidade venha e o alcance, ou seja, ele não buscou e ela veio. E eu vou falar para você o segredo da prosperidade, viu, meu irmão? A prosperidade ela vem sobre a vida do cristão quando ele não está buscando por ela. Quando ele busca a Deus acima de todas as coisas, quando ele busca o Senhor em primeiro lugar, Deus o honra com prosperidade. Vamos olhar, por exemplo, a história do sábio Salomão, filho de Davi. Salomão não buscou riquezas. Salomão não buscou tesouros. Salomão não buscou fortunas. E, no entanto, elas vieram. E elas vieram de tal forma que ele foi considerado pela Bíblia o homem mais rico que houve na face da terra, abre parêntese para observação, até os dias atuais. Não tem para o Steve Jobs, não tem para o Bill Gates, não tem para o dono do Facebook, não tem para esses caras aí não, meu irmão. O homem mais rico que houve na face da terra, e a Bíblia diz que igual a ele, igual, não é nem maior, igual a ele, nunca houve nem haverá pessoa que alcançou tanta riqueza e sabedoria quanto o Salomão, filho de Davi. E, no entanto, Salomão nunca buscou essas fortunas e elas vieram até ele. O segredo da nossa prosperidade está na busca a Deus e deixar com que a prosperidade nos alcance. O que Jesus está falando em Mateus capítulo 6, versículo 19, é que quando nós invertemos esse papel, isso se torna pecado. Aquela pessoa que acha que ela tem que abandonar a família dela para que então ela conquiste lá a sua riqueza financeira, é aí que ela se torna numa vida de pecado. É aí que ela para de agradar a Deus e servir a Deus como ele de fato merece ser servido. Não é? A pessoa que sacrifica lá a sua casa, igual o pirata fez com a tripulação, né, que eu mandei aí, que eu disse aí na ilustração, esse é o estilo de vida errado. Quando você larga tudo para trás para correr atrás de uma coisa, esse é o estilo de vida errado. Quando o nosso salário, o nosso emprego, a quantidade de valores que nós vamos receber no final do mês é maior do que os princípios divinos e espirituais para nós, é aí que isso se torna errado. Né? Então, ou seja, não é errado o cristão ter dinheiro, não é errado o cristão ser rico, não é errado o cristão ter mais de um bem, muito pelo contrário, isso é sinal da bênção de Deus sobre a vida dele, desde que ele não tenha invertido o caminho, desde que ele não tenha virado os polos, né? Ele precisa buscar Deus e deixar com que essa prosperidade o alcance. Então, quando Jesus cita Mateus 6,19, Jesus está querendo dizer o seguinte: não acumuleis para vós tesouros aqui nessa terra, onde algo pode acontecer e você pode perder tudo que você investiu. Por quê? Porque valores foram invertidos, meu irmão. Entende? Então a perda vai ser grande demais. Com essa pandemia que nós estamos vivendo, eu ouvi um relato de uma pessoa que, claro, né, estamos aqui num ambiente público, então não nos convém citar o nome, mas a pessoa trabalha com empresas de ônibus, né? E a empresa de ônibus prestava um serviço a alunos de faculdade. E aí veio, isso a empresa de ônibus fazia há 20 anos. Né? Então, há 20 anos a pessoa pega os alunos, né, aqui da nossa cidade, e freta esses alunos até o campus de uma universidade, ida e volta, né, para que esses alunos possam ter lá a sua condição de estudo. É claro que isso não era de graça, né? Nem relógio trabalha de graça, né? Ninguém tem que fazer isso de graça, não, né? Isso gera um custo e isso gera emprego. Você tem o ônibus que gasta diesel, que precisa de manutenção. Você tem a pessoa que trabalha nesse ônibus, que cuida desse ônibus. Você tem o dono da empresa, né? Há um certo giro de capital em torno disso aí. E aí, de repente, vem a pandemia. E aí, essas faculdades fecharam. E aí, a empresa de ônibus, que tinha vários ônibus que prestavam esse serviço, ficou sem ter o que fazer. O que aconteceu com essa empresa de ônibus?
essa empresa de ônibus teve que demitir os seus motoristas, porque o aluno não ia pagar por um transporte que ele não estava usufruindo. Daqui a pouco, esse dono de empresa, ele tinha compromissos com o posto de gasolina, com o mecânico da manutenção, com o pneu que ele tinha comprado, não é? Com as peças do ônibus que ele tinha comprado, com o equipamento que ele tinha, com o aluguel de garagem. Daqui a pouco ele começou a não conseguir sustentar esse tipo de coisa. Que ele fez? Vendeu o ônibus. E aí eu ouvi o relato da pessoa dizendo para mim assim: Tiago, em 2 meses, o que a gente construiu em 20 anos, em 2 meses foi por água abaixo e nós perdemos tudo. Hoje eu estou mexendo com outro ramo. Então, assim, quando nós vivemos e nos dedicamos em prol de alguma coisa relacionada a tesouros aqui dessa terra, nós estamos sujeitos, né, a infelizes crises como essa nos atingir. Então, assim, quando Jesus fala assim, olha, não acumuleis tesouro nessa terra, por quê? A ferrugem pode destruir, a crise pode chegar, a traça pode consumir, o ladrão pode escavar e pode roubar. E isso pode gerar dentro do nosso coração uma frustração muito grande. É por isso que Jesus fala também que nós não devemos acumular tesouros aqui nessa terra, né? É por isso que eu não posso inverter os polos da prosperidade, né? É por isso que eu tenho que buscar a Deus e deixar com que as bênçãos dele me alcancem e não o contrário. Porque quando eu não busco a Deus e quero alcançar a bênção material, se vier uma queda, ela será muito grande. E a minha frustração será imensa. Então não adianta. Não adianta deixar de buscar a Deus para correr atrás de outras coisas, porque de uma hora para outra isso pode acabar. Tomara que nunca acabe, mas isso pode acabar. E aí a frustração e a decepção pode ser grande demais. Do que adianta, é o que Jesus está dizendo. Não é errado ser rico, não é errado ter dinheiro, não é errado ter bens materiais. O errado é eu viver em função disso, e aí de repente o ladrão pode roubar, a ferrugem pode destruir, a traça pode corroer. É aí que mora o problema. Aí Jesus continua dizendo assim, ó: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde o ladrão não escavam e nem roubam. Olha que coisa interessante, Jesus está dizendo assim que a nossa motivação, a nossa prioridade, ela precisa estar no céu, e só lá, e apenas lá, e mais nada. É lá que tem que estar a nossa prioridade, é lá que nós temos que ajuntar riquezas. A nossa vida precisa ser uma vida dedicada ao céu, dedicada a Cristo, dedicada a Deus. É claro, irmãos, que eu quero prosperar. É claro que eu sei que você quer prosperar. Ninguém quer pedalar uma bicicleta a vida inteira. Uma hora você quer conquistar lá o seu carrinho, a sua motinha. Ninguém quer pagar aluguel a vida toda. É claro que você quer entrar lá para sua casa, para o seu apartamento, né? Você tem que pensar em, talvez, não sei se esse é o seu pensamento, nem estou dizendo que é o meu pensamento, mas a aposentadoria, na maioria das vezes, propõe um salário muito baixo daquilo que a gente precisa para viver. A maioria das pessoas se aposentam com um salário mínimo. Pessoas que se aposentam com mais do que isso são raríssimas exceções no meio social. Não é? E quando a pessoa se aposenta para mais, isso vem defasando até chegar em um salário mínimo. As questões de aposentadoria, muito pelo contrário, né? Há pouco tempo se tornaram mais difíceis, mais inacessíveis. Então você tem que pensar em aposentadoria, talvez você pense em comprar um lote, em construir, em ter uma casa de aluguel. E não é errado, meu irmão, pensar nisso. O errado é viver em função disso. Nós precisamos disso. Mas o Senhor aqui está nos ensinando o seguinte, que eu preciso buscar a Ele, que eu preciso estar com o meu coração no céu, que a minha perspectiva precisa ser o céu. Para que essas coisas me alcancem ao longo do tempo, como bênçãos de Deus sobre a minha vida, por eu estar buscando a Ele e estar no caminho dEle. A nossa prioridade enquanto cristão precisa ser servir a Deus, a nossa prioridade enquanto cristão precisa ser o céu. A nossa prioridade enquanto cristão tem que ser ajuntar tesouros lá. Quando Jesus fala de ajuntar tesouros lá, é viver agradando Ele aqui. Cada vez que você vive agradando a Deus aqui na terra, cada vez que você diz não a um pecado, cada vez que você separa um tempo para oração, cada vez que você finaliza a leitura de uma Bíblia,
Cada vez que você fala do amor de Deus para alguém, que você evangeliza alguém, cada vez que você intercede pela vida de alguém, cada vez que você ora pela vida do seu pastor, cada momento que você ora pela vida da sua igreja, cada oferta, cada contribuição que você envia, quando você é fiel no seu dízimo, quando você faz em prol do reino de Deus, das coisas de Deus, as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida e te alcançarão. Isso é juntar tesouro no céu. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos acumulando tesouros lá no céu, entende, meu irmão? Pastor, o que é tesouro no céu? É fazer isso que eu acabei de mencionar para você. Porque é lá que tem que estar o nosso tesouro, é lá que tem que estar a nossa riqueza, é lá que tem que estar o nosso maior prazer. Nós somos uma geração que invertemos o valor. Hoje nós vivemos num tempo onde nós cristãos vivemos em prol de tudo e o tempo que nos sobra, quando nos sobra tempo, nós servimos a Deus. É pecado quando você deixa de ir à igreja para ficar em casa à toa, colocando a culpa no desgaste físico ou no cansaço. É pecado quando você deixa de fazer alguma coisa para Deus porque o seu dia foi muito atarefado. Significa que você corre mais atrás dessas coisas do que atrás de onde você realmente deveria estar correndo. Quando nós temos uma desculpa para oferecer para Deus o porquê que nós não fizemos para Ele, é sinal de que os nossos polos foram invertidos e que nós estamos acumulando tesouro aqui nessa terra ao invés de estarmos ajuntando tesouros lá no céu. Então, meu irmão, essa desculpa esfarrapada que nós damos para Deus de que hoje nós não temos mais tempo, ela é pecado, ela é errada. Porque Mateus 6, do 19 ao 21, nos ensina a maneira correta de prosperarmos na presença do nosso Deus e de acumularmos os nossos tesouros. Estes precisam ser uma consequência daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e não uma prioridade. Eu sou profeta de Deus na sua vida nessa noite. Nós fomos chamados para abrir os seus olhos. Eu poderia muito bem passar a mão na sua cabeça e deixar você vivendo da forma como você está vivendo e querendo de você algo que apenas beneficiasse a obra de Deus, mas não é assim que Deus nos chamou para viver. Cada hora que nós damos uma desculpa, cada hora que nós falamos assim, estou cansado demais, significa, é o sinal, é o melhor relógio, é o melhor cronômetro, é o melhor medidor de como que os nossos polos nos dias atuais estão invertidos. Nós não vivemos mais para Deus. Nós não queremos estar mais na igreja no meio de semana. Nós não queremos estar na igreja em todos os cultos. Se chega um domingo e a gente foi para uma roça, para uma fazenda, ou se a nossa semana foi atribulada, a gente pensa assim, não, amanhã eu tenho que começar a semana de novo, eu vou ficar em casa, eu vou assistir pela transmissão online que a igreja faz pelo Facebook. Meu irmão, nós precisamos tomar vergonha na nossa cara e parar de dar desculpas para Deus relacionado ao serviço que nós prestamos a Ele. Porque isso significa qual é a nossa prioridade. E aí eu termino essa mensagem perguntando para você a mesma pergunta que eu te fiz. Onde está o seu tesouro? Quais são as suas prioridades? O que você tem vivido em busca aí no seu cotidiano? É claro que nenhum de nós vai largar o emprego para servir a Deus. É claro que nenhum de nós vai deixar de conquistar as coisas aqui nessa terra para estar na presença, eu vou até usar uma frase errada, né? Que se eu terminar a frase que eu comecei, a presença de Deus vale mais, é claro. É claro que nós não deixaremos, né, de sustentar a nossa família para viver 24 horas por dia orando, embora se isso acontecesse seria muito bom. Nós precisamos do emprego, nós precisamos do dinheiro, nós temos que correr atrás, a labuta ela é para todos nós. A Bíblia diz que o mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. O mesmo sol que nasce para o ímpio, nasce para o justo, né? Então essa luta ela é igual para todos nós, igual o ímpio tem que trabalhar para conseguir o seu sustento e conquistar as suas coisas, o justo, o crente, o cristão também precisa fazer e praticar da mesma forma. É claro, irmãos, que nós não vamos abandonar, né, as nossas metas financeiras, o nosso trabalho. Mas o que eu não posso deixar acontecer é que essas coisas se tornem mais importantes na minha vida do que o serviço a Deus. Nós vivemos um tempo onde o nosso serviço, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso carro,
a nossa casa, os nossos bens materiais, aquilo que nós ganhamos, ele se torna mais importante para nós do que a nossa casa, do que a nossa família, do que a nossa esposa, do que os nossos filhos e mais importante para nós do que Deus. Aliás, Deus, nos nossos dias, ele ocupa lá o último derradeiro lugar. Se sobrar o domingo, 19 horas, e eu não estiver muito cansado e nem tiver outro compromisso, eu vou lá ouvir, né, a pregação, adorar o Senhor. Se der tempo, eu faço. Irmãos, nós não podemos ser assim. Para de correr atrás dos tesouros aqui dessa terra e se preocupe com seus tesouros no céu. Talvez nós somos aquele tipo de cristão que entra semana e sai semana e nós não dedicamos tempo à oração. Talvez você vê lá no grupo da igreja, hoje nós vamos orar 3 horas da manhã e você nunca orou 3 horas da manhã. Talvez o tempo está passando e nós estamos correndo atrás de tantas coisas e continuamos a dar desculpas para Deus, né? Continuamos a dar desculpas esfarrapadas para não servirmos ao Senhor. Jesus disse assim, porque, versículo 21, porque, a transmissão parou aqui um pouquinho, porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro, ou porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. E eu pergunto para você nessa noite, onde está o seu coração? Seu coração está no Senhor ou seu coração está nas coisas dessa terra? Meu convite para você nessa noite, através dessa breve, pequena palavra que demos para você aqui, nessa transmissão online, é para que o nosso tesouro, irmão, seja o céu, para que a nossa prioridade, o nosso primeiro ponto de partida, a nossa maior expectativa, as nossas prioridades sejam relacionadas ao céu, ao Senhor, a Deus, a sua obra, a buscá-lo, porque sabemos que apenas assim seremos agraciados, seremos abençoados pelo seu poder e desfrutaremos do seu cuidado. Eu sei que Deus tem o melhor dessa terra para você, saiba disso. Deus quer te abençoar muito, Deus quer te prosperar, Deus quer chamar a existência sobre a sua vida toda sorte de bênçãos na região celestial. Pode ter certeza disso, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus vai te abençoar muito. Só não inverta os polos, tá bom? Não busque essas coisas pedindo a bênção de Deus, não. Busque a Deus, sabendo que Ele vai acrescentar essas coisas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós oramos ao Senhor, agradecendo a Deus por essa mensagem, deixa o seu amém aqui nos comentários, deixa aí o joinha, um coraçãozinho, né? Para que essa mensagem aí alcance mais pessoas. É uma forma rápida que você tem aí de evangelismo. Então faça isso em nome de Jesus. Deixa o seu amém aqui e nós temos a certeza de que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Enquanto você deixa o seu amém, enquanto você deixa o seu joinha, nós vamos estar orando. Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado pelo teu Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque temos a oportunidade de ter em nossas mãos a sua palavra e oramos para que através dela, por intermédio dela, teu Espírito Santo possa nos fortalecer, nos renovar na tua presença. É o que nós oramos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelos irmãos que nos acompanharam, obrigado por aqueles que ainda vão assistir através do YouTube, que em tudo nós venhamos ver a rica e poderosa mão do Senhor agindo com poder e graça sobre a vida dos teus servos, ó Pai. Abençoe os irmãos, que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo cada um, para que nós possamos viver buscando ao Senhor e deixar com que as suas bênçãos, ó Deus, venham nos atrair dia após dia, em nome de Jesus. Amém, 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 meu irmão. Deus te abençoe. Quero cumprimentar os irmãos que aqui estiveram, né? O irmão André, mas a irmã Amanda, a irmã Maria Odete, né? O Rian, deixa eu ver quem mais, a irmã Joaquina, graça e paz, irmãos, graça e paz, irmã Joaquina, e a coluna melhorou, né? Nós temos orado aí pela senhora, para que Deus dê a cura, para que Deus tire essa dor aí, né? Em nome de Jesus, e a senhora possa estar lá com a gente na igreja, está fazendo falta, já tem quase um mês que a senhora não vai na igreja, misericórdia, né? O irmão André, o irmão Marcos de Oliveira, Maria Odete, eu já mencionei, né? Rian, são os irmãos que apareceram para mim aqui, que Deus abençoe cada um dos irmãos aí, rica e poderosamente, amém?
que as mais ricas bênçãos do Senhor continuem sendo sobre a vida, sobre a casa, sobre a família dos irmãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo no coração, né? Que Deus te dê aí uma semana repleta de bênçãos e de vitória. Fica aqui o nosso convite para o nosso culto da vitória, quinta-feira, às 19h30, lá na Avenida Brasil 1136. Vem celebrar com a gente, né? A gente tem culto quinta e domingo, quinta-feira às 19h30, domingo às 19 horas. Não deixe de vir cultuar o Senhor com a gente. É importante aí pararmos de dar desculpas para Deus e servir a Ele de todo o nosso coração. Amém, meu irmão? Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.